Antes de iniciar a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, eu queria deixar um versículo e uma pergunta. O versículo é muito conhecido, está em Mateus 6:33, que diz: "Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." E aqui, antes desse versículo, o Senhor está falando que essas coisas que serão acrescentadas é o que comer, o que beber e o que vestir. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: e se essas coisas não forem acrescentadas, o reino de Deus te bastaria? A palavra de hoje, eu coloquei o título de "Os amigos de Deus também sofrem." A primeira leitura está em Malaquias 3:1. Que diz assim: "Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos." Agora nós iremos ler Lucas 1. A partir do versículo 10 até o 17, que diz: "E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor." Agora nós vamos ler em Lucas 1 também, mas do versículo 76 a 80. E aqui é um cântico de Zacarias para o filho dele. "E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão de seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel." Agora, o último texto de agora está em João 3:26. Que diz assim: "E foram até o Jordão e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele." João respondeu: "Ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua." Essas foram as leituras de agora. Gostaria só de orar para nós iniciarmos. Senhor Jesus, conduza-me, Senhor, a falar tudo que o Senhor já colocou em meu coração. Que cada palavra, Senhor, cada gesto, Pai, seja feito conforme a condução do seu Espírito Santo. Senhor, o Senhor tem liberdade para convencer cada coração que está aqui. Amém.
nós iremos falar sobre este homem de Deus, este que foi chamado de mensageiro, o que preparou o caminho para Jesus, aquele que batizou Jesus, aquele que antes de nascer já foi falado que seria cheio do Espírito Santo, aquele que viveu no deserto, que já foi um milagre desde o seu nascimento. Nós iremos falar sobre João Batista. E para falar sobre João Batista, nós precisamos entender em que situação ele viveu e que ele apareceu. João Batista aparece aqui no Novo Testamento. E ele é anunciado em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. E de Malaquias a Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, se passaram 400 anos. 400 anos que o Senhor não falava ao seu povo através de um profeta. Algumas Bíblias até deixam 4 páginas em branco, simbolizando este período. Então o Senhor estava em silêncio ao falar com o seu povo através de profeta. E o profeta que surgiu para falar ao povo foi João Batista. Então, depois de 400 anos, o Senhor visitou Isabel e Zacarias. E este casal, a Bíblia fala que era um casal justo diante do Senhor. Eles oraram por um filho por muitos anos. Muitos anos. Isabel já tinha idade avançada quando o anjo do Senhor veio até Zacarias falando que eles teriam um filho. E João Batista era primo de Jesus também. E quando eu estava lendo, eu pensei, Senhor, aos nossos olhos, parece ter demorado para Zacarias e Isabel. Mas para Maria, a mãe de Jesus, parece que veio cedo demais aos nossos olhos. Mas para o Senhor, já tinha todo um plano que nós não conhecíamos. Era necessário que Isabel esperasse bastante tempo para ter João e que Maria tivesse ele muito cedo. Aos nossos olhos, incomum, Isabel de idade avançada, Maria muito jovem. Mas para o Senhor fazia todo sentido e tinha um propósito. E para a gente entender em que momento João Batista apareceu para anunciar a palavra do Senhor, a gente precisa entender como estava o mundo que ele vivia. Agora nós iremos ler Lucas 3. Apenas o versículo 1. Nós vamos entender aqui o contexto político e religioso que João estava inserido. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, governante da Galileia, seu irmão Filipe, governante da região da Itureia e de Traconites, Elisânias, governante de Abilene. Só esse primeiro versículo. Aqui, irmãos, Herodes e Filipe eram filhos de Herodes o Grande. O Herodes que mandou matar os bebês quando Jesus nasceu, por medo de perder o seu trono. Então, Herodes aqui e Filipe eram filhos deste homem. Os outros 2 citados aqui, Tibério César e Pôncio Pilatos, eram romanos. Então, podemos concluir com essas informações que a Bíblia nos dá, que o contexto político dessa época não estava bom, estava um desastre, pois romanos e herodianos estavam controlando Israel. Aqui no versículo 2, diz assim: Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Então a Bíblia fala que haviam 2 sumos sacerdotes, algo que no restante da Bíblia nós não vemos. E há registros históricos que diz que Caifás foi indicado por romanos. Então, um romano que estava no governo indicou um sumo sacerdote para os judeus. A gente tira a conclusão aqui que o meio religioso daquela época estava corrompido. Tem muitas outras informações que nós chegamos a essa conclusão, mas essa daqui também nos confirma isso. E a continuação desse versículo diz: foi neste ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto.
A política estava desastrosa, o meio religioso com problemas, mas a palavra de Deus veio a João. Não foi o que João achava, não foi a opinião dele, foi a palavra de Deus que estava nele. E aqui nessa sequência, João começa a declarar uma passagem do profeta Isaías. Então não era algo dele, era a palavra do Senhor. E aqui João Batista já não era novo, ele já era um homem adulto. E o versículo que mais me marcou que nós lemos aqui está em Lucas 1, versículo 80, que diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Crescia e se fortalecia em espírito. Ele só apareceu no momento certo em que a palavra veio a ele. Mas antes disso, ele estava crescendo e se fortalecendo em espírito. E essa é uma das coisas mais importantes que nós aprendemos com João Batista. Então, a palavra do Senhor veio a João Batista e nós podemos ler aqui o que ele estava declarando. A partir do versículo 3 diz: E ele percorreu toda a região do Jordão. Lucas 3:3. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. Irmãos, acredito que todos conheçam um pouco de João Batista. Ele foi o profeta que pregava no deserto. E não era uma palavra qualquer, era uma palavra muito dura, era uma palavra de arrependimento. Então, depois de 400 anos sem o Senhor falar ao seu povo, a palavra que surge é uma palavra de arrependimento. E a palavra do Senhor diz que João não se vestia bem, João não comia alimentos normais naquela época, e João ainda gritava com o povo. Tem um certo momento que ele chama alguns fariseus que estavam lá de raça de víboras. Agora eu pergunto para vocês, quem em sã consciência sai da sua casa, vai até o deserto para ouvir uma pessoa, parecia um doido, gritando, chamando os outros de raça de víboras? A única coisa que faz isso é a palavra do Senhor, porque do contrário ninguém iria. Então as pessoas iam até o deserto por causa da palavra do Senhor, não era por causa de João, era por causa do que João Batista carregava com ele, que era a palavra do Senhor. E o anjo disse a Zacarias que desde o ventre materno ele seria cheio do Espírito Santo, e a palavra ainda diz que ele era grande aos olhos do Senhor, desde antes do seu nascimento. E foi neste momento aqui em Lucas 3 que João Batista inicia o seu ministério. Até então ele viveu no deserto. E tamanha era a ousadia de João Batista que o anjo também disse a Zacarias que João seria cheio do Espírito Santo e que ele viria no espírito e no poder de Elias. E João Batista ele não se calava para falar da palavra de Deus. Não, independente de quem fosse, a palavra de Deus para ele era uma verdade absoluta. E uma das afirmações, algo que nos mostra isso, é que um dos governantes que eu citei aqui, Herodes, se casou com Herodias, que era a mulher de Filipe, era a cunhada dele. E além de ser cunhada dele, era também sobrinha dele. Então ele se casou com a sua cunhada, que também era sua sobrinha. E João Batista, diante disso, ele não se calou. Ele denunciou que aquilo era pecado, que na lei do Senhor, está escrito em Levítico, fala que ele não devia ficar com uma mulher que era do seu irmão. E por esse motivo, por anunciar a verdade do Senhor a um governante, não se intimidando por quem ele era, pelo poder que ele tinha, João Batista foi preso. E aqui eu começo dizendo, os amigos de Deus também sofrem. E eu andei pesquisando e achei que João Batista foi preso na fortaleza de Maqueros,
que é uma prisão ao lado do Mar Morto, que é um lugar muito quente e muito escuro. Então foi lá que este homem, que nós lemos de tantos feitos, que preparou o caminho para o Senhor, que batizou Jesus, que era cheio do Espírito Santo, este homem estava neste lugar. Os amigos de Deus também sofrem. E aqui Jesus já estava exercendo o seu ministério. Ele já estava pregando a palavra, realizando milagres. E nós podemos pensar e até questionar: por que Jesus não libertou João? João já conhecia a palavra de Deus, viu tantos feitos do Senhor aqui no Antigo Testamento, na Torá dos judeus. Jesus tinha poder para libertá-lo. Mas para frente em Atos, nós vamos ver que quando Pedro foi preso, ao orar da igreja, o Senhor enviou um anjo até a prisão e libertou Pedro de lá. Então o Senhor podia tirá-lo de lá. E se alguém, neste momento, poderia pedir algo pelas suas obras ou por quem ele era a Jesus, esse alguém era João Batista, aquele que apontou o Cordeiro de Deus. Ele batizou Jesus, ele preparou o caminho, ele era primo de Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, ele diz que era o amigo do noivo. E por que ele não foi liberto por Jesus? Os amigos de Deus também sofrem. E em muitas situações, nós queremos e nos vemos na figura de José do Egito. Aquele que foi humilhado, mas ele foi exaltado depois e virou um governador. Mas nós esquecemos que José foi humilhado, vendido, tentado, preso. Nós queremos ser como Pedro e andar sobre as águas, mas nós esquecemos que Pedro foi preso. Pedro teve uma morte de cruz. Nós queremos ser como Paulo, pregar o evangelho para muitas pessoas, mas nos esquecemos que Paulo também foi preso, teve uma morte por decapitação, por causa de Cristo. Os amigos de Deus também sofrem. E nós vivemos em um tempo que a palavra do Senhor é manipulada para favorecer algumas situações. E o Evangelho de Jesus não é sobre o nosso bem-estar. O Evangelho de Jesus é sobre o amor de um Deus por um amor tão grande que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. E muitas vezes nós também queremos gritar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como o profeta Isaías disse. Mas nós esquecemos que o profeta Isaías foi morto, cerrado ao meio, por ordem do rei Manassés. Porque os amigos de Deus também sofrem. E com João não foi diferente. Em meio à prisão, ao cárcere que ele estava, começou a ter dúvidas. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 11. O versículo 2. Diz assim: ao ouvir falar das obras de Cristo do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Então este homem, nascido de um milagre, cheio do Espírito Santo, grande aos olhos do Senhor, que anunciava a palavra de Deus, que batizava o povo, ele questionou: tu és mesmo Cristo, ou devemos esperar outro? Ele teve dúvidas.
E os discípulos levaram essa questão a Jesus, e Jesus lhe respondeu. No próximo versículo 4. Jesus lhe respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm, e os paralíticos andam. Os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. A resposta de Jesus a João foi sobre as misericórdias de Deus. A resposta de Jesus a João foi: o seu propósito foi cumprido. O caminho foi preparado. Eu estou aqui. Eu estou exercendo meu ministério. Eu estou anunciando a salvação. Eu sou a salvação. E João recebeu essa resposta. Irmãos, a vida ela não é fácil. E para nós também não vai ser diferente. João Batista foi morto. E ele foi morto por uma articulação da esposa de Herodes. Ela queria matá-lo, mas Herodes teve medo, porque o povo considerava João Batista um profeta. Mas em meio a uma festa que ele preparou, sua filha dançou, encantou o rei, a ponto dele dizer: peça-me qualquer coisa, até metade do meu reino, e eu te darei. E ela pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. E assim foi feito. E aqui eu digo novamente, os amigos de Deus também sofrem. Mas com a certeza que o Senhor está com eles. Com a certeza que o Senhor é bom. Com a certeza que o Senhor é misericordioso. Com a certeza que Ele não nos abandona até no sofrimento, até na dificuldade. Porque novamente o Evangelho, Jesus, não é sobre o nosso bem-estar. É sobre as misericórdias de Deus por um mundo caído. Misericórdia tão grande que Ele enviou o seu Filho para salvar as nossas almas. E um outro exemplo disso é o apóstolo Paulo. No versículo que ele diz à igreja de Filipos: alegrem-se no Senhor, ele disse isso de uma prisão. Então, a condição física dele, que humanamente falando estava péssima, não mudou o que ele era no Senhor. Porque ele estava falando ao povo: alegre-se no Senhor. O sofrimento não é para nos causar dor. Ele nos gera crescimento. Em Tiago está escrito assim, Tiago 1:2, que ele nos encoraja a ser muito alegre pelo fato de passarmos por provações, porque elas nos geram crescimento, perseverança e fé. E João entendeu isso. João Batista, ele não é tão lembrado como outros apóstolos, discípulos ou profetas. Não há monumentos, não há grandes eventos sobre a vida de João Batista, assim como há dos outros. Não tirando os créditos dos outros apóstolos. Mas ele não é tão lembrado. Mas a palavra diz que ele era grande aos olhos do Senhor. E isso basta para nós. Eu queria ler aqui um trecho de um livro que fala de João Batista. E as palavras do autor é como se fosse o próprio João Batista dizendo. E diz assim: para um observador desatento, talvez eu tenha tido um fim trágico, mas confesso que é melhor ter a cabeça dissipada do que transigir com o pecado. É melhor ser degolado do que ser um profeta da conveniência. O que importa para um homem não é como ele morre, mas como ele ressuscita. Cumpri inteiramente o ministério que recebi. Apresentei Jesus. Preparei o caminho do Messias e o apontei como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha morte foi uma tragédia para aqueles que a planejaram e a executaram, mas não para mim. O túmulo não é o meu último endereço. Deixei o meu corpo para habitar com o Senhor. Deixei a prisão para ir para o céu. Deixei o sofrimento atroz para desfrutar das bem-aventuranças eternas. Valeu a pena viver para ver Jesus e anunciá-lo.
Valeu a pena morrer para glorificar Jesus com a minha morte. Valeu a pena entrar na história e sair dela como escolhido de Deus, para ser o precursor do Messias, o mensageiro do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O sofrimento não é o seu fim. A dor não é o seu fim. As provas vão vir. Vai passar e vai vir outras. E assim como diz esse trecho, este mundo não é o nosso último endereço. Lembre-se do real motivo. Lembre-se do Cordeiro de Deus. Para encerrar, eu gostaria de falar mais uma frase e nós iremos orar. É de um autor desconhecido e diz assim: Deus está muito mais preocupado em preparar o seu coração para o céu do que preparar o seu conforto para essa terra. E eu digo novamente, quando as provas virem, quando o sofrimento vir, lembre-se do real motivo de estarmos aqui. Gostaria de convidá-los a ficarem de pé para nós orarmos. Senhor Jesus, a sua palavra foi ministrada, Pai. Que o seu Espírito Santo, Pai, tenha convencido cada coração a respeito da sua verdade. Que possamos, Senhor, assim como João Batista fez, entender o real motivo de nossas vidas, que é preparar o caminho para Jesus. Assim como João Batista preparou para a vinda de Jesus, que possamos preparar para a segunda vinda de Jesus a essa terra, Deus. Que possamos, Senhor, aprender com esses profetas citados e possamos, Senhor, viver Jesus. O sofrimento vai vir, as provas vão vir, as lutas vão vir, a perseguição ela vai vir, mas o Senhor está conosco. O Senhor é que nos sustenta, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pela sua palavra, pela sua bondade, o seu amor, que estão conosco todos os dias. E assim como disse João Batista, eu digo novamente, assim, com a sua igreja, que ele cresça e eu diminua. Amém.